Bom dia. Mais uma manhã, né? A gente buscar o estudo do Evangelho, nos encontrando em família espiritual mais uma vez. E conforme nós estamos fazendo neste mês de setembro, onde estamos procurando valorizar a vida, né? Neste setembro amarelo, cada domingo nós estamos falando algo sobre o setembro amarelo. E com uma visão espírita, com uma visão da psicologia espírita. Volto a repetir, igual falei na semana passada, porque dados que a ciência terrena traz, nós já sabemos. E hoje eu trouxe uma questão do livro dos Espíritos, o nosso livro dos Espíritos, que a maioria de nós espíritas não estudamos. A questão é a 943. E sempre, né, gente, para começarmos a nossa fala, pedir ao Mestre Galileu, o nosso Cristo Jesus, a sua mãe, Maria Santíssima, que recebe todos os irmãos suicidas no mundo espiritual, que nos amparem nesta manhã. A questão é a 943 do Livro dos Espíritos. E olha o subtítulo, gente, Desgosto da Vida. Ponto. Suicídio, no Livro dos Espíritos, desgosto da vida. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Vou ler novamente. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Olha a resposta dos mensageiros do Senhor. Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. E são nestes 3 pontos que eu vou falar bem rapidamente aqui. É o desgosto da vida que leva a pessoa a tentar tirar a dor que está sentindo. No caso, o autoextermínio, o suicídio. E aqui fala o que está levando. E olha só que interessante. Aqui fala efeito da ociosidade. A primeira coisa que vem na nossa mente é, ocioso eu não sou. Eu acordo 5 horas da manhã, trabalho até às 18 horas, né? Chego em casa, fico com a minha família quietinha, aí assisto jornal, novela. Gente, a doutrina espírita nos explica que a ociosidade espiritual é completamente diferente da ociosidade vista pelo mundo. A ociosidade do mundo espiritual é quando você não está fazendo nada em relação ao espírito, de buscar a moral. Então, tem uma frase que vira e mexe algumas pessoas postam. A frase é mais ou menos assim: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Porque, gente, trabalhar o dia inteiro é obrigação nossa. Chegar em casa, ficar quietinho em casa é obrigação nossa. Ficar com os nossos familiares. Mas, qual o tempo que eu estou tirando para o trabalho espiritual? Então, eu posso trabalhar muito, ficar muito dentro de casa e ter uma vida ociosa. Então, a ociosidade aqui, e quando nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno, quando a gente está estudando essas obras, explica muito bem o que é a ociosidade espiritual. Então, a gente fazer uma reflexão como que está sendo o nosso dia. Quanto tempo eu estou tirando para Deus, para Jesus? E o que é isso, gente? É uma leitura. É chegar em casa, igual a gente fica às vezes 1 hora vendo jornal e 1h30 assistindo um jogo de futebol, tirar 1 hora para assistir uma palestra no YouTube, que tem milhares e milhares de palestras ótimas. Uma leitura, só do Chico já são 500 obras, do Divaldo são mais de 270 obras. Nós espíritas estudamos o Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Tão pouco nós espíritos estudamos apenas essas 5 obras. E agora nós temos a facilidade da internet. Então, o primeiro ponto do desgosto à vida é a ociosidade. É a falta de valores
que a gente está trazendo para a nossa vida. Segundo ponto, da falta de fé, que sempre é falado aqui. Porque não adianta eu falar que sou espírita, não adianta eu falar que acredito em Deus. Tanto que Jesus disse, nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade do Pai. E o que é? É entender a vida futura. E a gente sempre está falando o que nos aguarda. E isso facilita em quê? Quando eu sei que a vida aqui na Terra é passageira, que as pessoas que estão em minha vida, isso é uma oportunidade de eu resgatar algo que eu fiz, ou está na questão 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação. Todos nós temos o dever de participar da evolução do planeta, trabalhando para Jesus. Como? Fazendo a nossa parte. Então não é sempre que as dificuldades que eu tenho em casa é porque eu fiz algo ao meu irmão, à pessoa que está dentro do lar. Não, às vezes eu posso ter pedido para vir naquele lar para eu trabalhar a paciência, para eu poder ajudar uma pessoa. Então não é sempre dívida não, né, gente? Não é sempre pagar não. A gente até comenta aqui que a gente não gosta muito assim, a gente evita de comentar, né? Estou pagando. Não, estou resgatando. Estou me acertando com a obra divina, né? E o último, frequentemente, da saciedade. Estou saciado, estou farto. Eu coloco em minha vida só objetivos materiais. Aí conquisto o emprego, conquisto o carro, conquisto a casa, conquisto algo ligado à matéria. Aí dá o vazio. Nossa, mas tudo que eu queria eu consegui. Por que eu estou sentindo aí? A busca equivocada da vida. Por isso que eu tenho que buscar, sim, né, gente? Temos que trabalhar, nós sempre falamos aqui, ter um bom carro, uma boa casa dentro do possível, mas nós temos que trabalhar mais para o espírito, mais para o espírito. Então essa saciedade, ela está sempre ligada quando a gente busca somente a matéria. A gente perde a vontade de viver. Por isso o título, Desgosto da Vida. Gente, eu vou parar por aqui, porque agora a Adriana vai fazer a palestra para nós. Que o Mestre Jesus abençoe a todos, abençoe a Adriane na palestra, tá? O que é que coloca para você? Esse aqui é do outro. Só não deixa ele. Isso, dois. Pegar um negócio. Segura aqui, André, por favor. Esse aqui ia dar internet. Cadê? Ai. Isso acontece. Bom dia a todos. Oi. Acho que deu. Gente, vocês desculpem, eu sempre faço isso. Toda vez que eu chego aqui eu faço isso. Eu derrubo o microfone, é uma coisa horrorosa. Então, que a paz de Deus e de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Para a gente começar, a falar sobre o nosso tema, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Eu vou fazer uma leitura, aí eu aqui de novo, com o livro Minutos com Chico Xavier, que eu falo que sempre é um livro de cabeceira, é muito bom, e a gente tira assim, lições ótimas desse livro. Então, eu vou dar uma leitura aqui para a gente começar bem a nossa manhã. Chama Vida Boa. Egoísmo alimenta boa vida, caridade enriquece a vida boa. Quem falou isso foi Sheila.
Nós queremos a boa vida ou a vida boa? Essa é a questão que a benfeitora Sheila nos propõe a refletir. Nem sempre a boa vida significa vida boa. Muitos estão na boa vida do egoísmo, do vício, da indisciplina, do crime, da preguiça, da corrupção e da ignorância. Hoje gozam a boa vida, logo mais experimentarão a má vida. Ao caminhar para a universidade, deparava-me frequentemente com muitos alunos bebericando nos bares dos arredores. Aparentemente estavam alegres, festivos, curtiam a boa vida. Mas na hora da prova, do concurso, da vida profissional, somente tiveram a vida boa os que se dedicaram com afinco aos estudos. O egoísmo está na raiz de todos os nossos males, e a espiritualidade nos diz que o egoísmo alimenta a boa vida. Cuidado! O egocentrismo nos faz desrespeitar o próximo para atender às nossas necessidades. Com isso teremos a boa vida, mas nunca a vida boa. Porque o mal que fizermos a alguém, nós faremos primeiramente a nós mesmos. O egoísmo tem muitos filhos, como o orgulho, a inveja, a cobiça, a crueldade, a violência e o desrespeito pelo próximo. Nada disso poderá resultar em bem verdadeiro em nossa vida. O mal não é capaz de produzir o bem. Por isso, vale a pena considerar o conselho espiritual de Sheila para levarmos a vida boa desde já. E faremos isso todas as vezes em que a caridade enriquecer nossas atitudes. A caridade também tem muitos filhos, como o perdão, a tolerância, a compaixão, a generosidade, o otimismo e a alegria. É sempre melhor ficar ao lado do bem, ainda que tal comportamento nos custe a incompreensão do mundo, pois sabemos que esse é o gostoso preço que se paga pela vida boa que tanto almejamos. Quer dizer, então aqui a diferença, né, entre a vida boa e a boa vida. O que acontece, gente? Porque eu gosto muito de colocar essas coisas no nosso dia a dia, né? Hoje estamos aqui, queremos aproveitar ao máximo nossa vida, né? E ficamos... O que é aproveitar ao máximo, né, para a maioria da humanidade? É ter essa boa vida, né? Ó, tô de boa, né? Tô de boa, tô lá bebendo, tô aproveitando, tô divertindo. Aí entra isso que agora o nosso irmão André falou. Aí a gente sente um vazio, porque a boa vida é a gente experimentar, né, as coisas materiais, é tudo de melhor, tudo. É a riqueza, o poder, são as brincadeiras, é a maldade, isso tudo faz parte. A gente vamos colocar isso aí para o Evangelho, que é o quê? É a gente ir pela porta larga, né? Onde os prazeres materiais são melhores. Aí, e fica esse vazio que ele acabou de falar aqui pra gente. O vazio que é do nosso lado espiritual, que a gente não trabalha, ou trabalhamos pouco, esse nosso lado espiritual. E eu costumo dizer o seguinte, que um passarinho com uma asa só não voa, tem que ter as duas para alçar voo. Então, a gente tem que desenvolver tanto o nosso lado material, né, igual ele diz mesmo, precisamos sim, queremos sim ter um bom carro, uma boa casa, né, trabalhamos para isso, para a gente ter um certo conforto. Mas vamos trabalhar também a religiosidade, o nosso lado espiritual, né, fazendo o quê? Praticando a caridade. E esse tema da caridade, para mim, é o capítulo 15 aqui, igual o capítulo 13 também, que eu vou até pegar itens do capítulo 13, né? Porque o Evangelho é todo importante para nós, todo. Mas aí nós vamos ver o seguinte, antes da gente começar, né? Eu me empolguei aqui, vamos fazer a prece inicial, rogando a Deus e a Jesus, né? Proteção para todos nós, para todos os nossos familiares,
né? Que estejamos sempre de bem conosco mesmo e com todos aqueles que nos rodeiam. Então, que Deus e Jesus nos proteja, nos ampare e esteja conosco e com nossa família hoje e sempre. Vamos então começar aqui, gente, falar sobre esse capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Aí foi assim, me passaram aqui uns itens para me falar a respeito, que é o 2, 3, 5 e 10. Só que assim, é impossível a gente falar, né? Que a gente quer abranger tudo, só que o tempo não, como o tempo não dá. Então eu vou começar pela parábola do bom samaritano, que a gente encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, que é um exemplo de caridade, que é um exemplo que vai nos mostrar a grande pergunta que é feita a Jesus, né? Quem é o meu próximo? Então, vamos dar uma lidinha aqui também, que vai ser muito rapidinho. Então, um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus lhes respondeu: O que está escrito na lei? Que ledes nela? E ele respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe. Aí ele vem contando a parábola, gente. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou, e tendo-o colocado sobre o seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse Jesus, e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Bom, gente, essa passagem aqui, da parábola do bom samaritano, a gente só encontra ela em São Lucas. Nenhum outro mais falou a respeito. Pois bem, então aqui está mostrando para a gente quem é o nosso próximo, né? Quando ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus vem com essa parábola para ele. Aí, a gente vê nessa parábola, veio o sacerdote e veio o levita, e passou batido. Né? E vendo que ele estava ali semi-morto, né? E depois veio o samaritano e fez de tudo por ele e o ajudou. Aí, e conta ali que esse homem vinha descendo, né, de Jerusalém para Jericó. A gente sabe aí pelas passagens que as cidades eram muito próximas. E entre Jerusalém e Jericó só tinha 27 quilômetros. Então, as pessoas costumavam ir a pé mesmo, né? Então, aí a pergunta, por que o sacerdote e o levita não ajudou? Porque eles achavam que, pegando ali naquele homem que estava ali quase morto, eles iam perder a pureza cerimonial se tocasse naquele homem. Olha vocês verem.
e era, né, eles eram religiosos. E o samaritano? Os judeus eram inimigos dos samaritanos, eles não combinavam. E o que acontece? Quando Jesus propôs essa parábola, colocando o samaritano como próximo, sendo o exemplo do próximo, então aí os judeus até acharam esquisito, como assim? Né? Jesus colocando o samaritano como aquele que é o próximo. Mas só que a gente vai ver o seguinte, Jesus nunca perdia a oportunidade de ensinar. Por isso ele falava ali pelas parábolas, estava sempre ensinando, não perdia a oportunidade. E por quê? A gente não vê lá amai os inimigos, né? Na parte do amar, a gente tem aqui no Evangelho a parte de amar ao próximo e a ti mesmo, e tem um capítulo que é amar aos inimigos. Então ali Jesus estava com a oportunidade de ensinar aquele povo que ainda era tão grosseiro ainda, né? Mas aí por isso que Jesus falava pelas parábolas, para ver se com essas histórias eles, né, apreendiam mais os ensinamentos. Então a gente vai ver o que, gente? Que toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Por quê? Porque ela é contrária ao orgulho e ao egoísmo. Né? E essas duas virtudes que conduzem, ele coloca que ela conduz à verdadeira felicidade. Estamos aqui para quê? Sim, é para o nosso progresso, mas estamos aqui também para sermos felizes. E quem faz o nosso céu e o nosso inferno somos nós mesmos. Através de quê? Das nossas atitudes. Então, aqui, eu não li aqui o item 1, mas depois, quem gosta de ler e quiser pegar o Evangelho, vai ler aqui o que é preciso para ser salvo. Que começa ali, que Jesus fala assim, eu vou só dar uma pincelada rapidinho, que quando ele fala na passagem assim, quando ele quer separar os bodes das ovelhas. As ovelhas são aquelas pessoas que foram boas e fala assim, passai à direita. E aquelas pessoas que não foram boas, à esquerda. Aí fala assim, mas por que essa divisão? Isso aí é quando ele está traçando um juízo final. Por quê? Aqueles que foram, aí eles perguntam para Jesus, quando que isso ocorre? Aí Jesus fala, olha só de novo o exemplo do próximo. Aqueles que, quando eu tive fome, me deram o que comer, eu tive sede, me deram de beber, eu estava nu e me vestiste, e vem uma série de coisas aqui. Isso é o quê? Ele falando para a gente que a gente tem a obrigação de ajudar. Aí entra um mandamento maior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Falando o que para nós? Que a gente não consegue amar a Deus sem amar o próximo. E também não conseguimos amar o próximo sem amar a Deus. E não conseguimos amar ninguém se a gente não se amar. Aí tem gente que pergunta assim, mas a gente, vou falar que eu me amo, não é um pouco de egoísmo? Não. É a gente se amar no sentido mesmo da gente trabalhar os nossos defeitos. É da gente colocar a caridade em prática. É da gente estar fazendo bem. Não é aquela coisa, vou me amar, vou me pintar, vou sair, né? Sendo materialmente falando. Não. Se bem que devemos fazer isso. Diz o Evangelho, cuidai do corpo e do espírito. Então a gente tem sim, né? Vamos vir aqui para casa ouvir os ensinamentos de Jesus? Vamos sim. Todo mundo de banhozinho tomado, bonitinho, pintadinho. Por que não? Isso não quer dizer que somos tão vaidosos. Mas a gente tem que sim procurar nos amar nesse sentido, da gente sempre procurar colocar em prática os ensinamentos de Cristo. E outra coisa, com isso tudo aí, ele coloca a felicidade, que a caridade é o que vai conduzir à felicidade eterna, conforme já foi dito em todas as outras passagens nos capítulos anteriores que foram estudados aqui. Nas bem-aventuranças, quem vem sempre aqui vê. Primeiro, quando ele fala, bem-aventurados pobres de espíritos e os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos e pacíficos,
Bem-aventurados que têm puro coração, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Façai aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos façam. Isso tudo, gente, a gente vai aqui fazendo estudos na sequência dos capítulos. Eu sei que tem gente aqui que está vindo todo domingo e nós já estudamos isso. Então, o que é isso? É o amar. A caridade em si, ela engloba tudo isso, que é o amor, que é o perdão, que é a benevolência. Então, aí vem falando para a gente assim, caridade e humildade é a senda única da salvação. Única, que ele coloca para a gente no Evangelho. Não existe outra. Então, e quando fala único, aí fala assim, mas por quê? E o egoísmo e o orgulho está como a perdição, como a nossa perdição. Mas por que a caridade é a única que vai nos salvar? Porque dentro dela estão implícitas as outras virtudes, todas as outras. Então, a caridade é a maior virtude que tem. Como a gente fala sempre aqui, a caridade, gente, é o amor em ação, né? Para a gente fazer a caridade, a gente tem que tirar bem do nosso, mais profundo do nosso coração, do nosso ser. A gente tem que ter vontade. Então, continuando aqui, fala o seguinte, que ele fala que todas, quando ele fala sobre o mandamento, amarás o teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo, ele coloca esse segundo como o mais importante, ao próximo como a ti mesmo. Porque a gente não podendo amar o próximo, como é que a gente ama a Deus se não ama o próximo, o nosso irmão? Né? E para isso ele coloca o homem, que fala que todos os deveres do homem se resumem nessa máxima, que fora da caridade não há salvação. Né? E a caridade, para o Espiritismo, a caridade é ser benevolente, indulgente para com todos e perdoar as ofensas. E o que é então a benevolência? O que é o ser benevolente? É eu querer o bem de outra pessoa. É eu querer para o outro aquilo que eu quero para mim. Simples assim. Isso é a benevolência. E o que é a indulgência? A indulgência é o não julgar. Não julgar. Porque às vezes a gente julga, sempre que a gente julga o outro, a gente aponta um dedo para frente, tem 4 para nós. Então a gente tem que julgar a nós mesmos, sempre. Geralmente, quando a gente julga a outra pessoa, a gente acha nos outros aquilo que a gente tem de pior, né? Que é quando a gente critica alguém, ou então aquilo que a gente queria ter. Isso que é quando a gente julga. Nós vamos ver um vídeo aqui que fala sobre isso. E o perdão das ofensas. Para a gente perdoar, a gente tem que ter humildade. Para a gente perdoar e para a gente pedir perdão, que é difícil, né? Então, é difícil, entre aspas, né? Que nós achamos difícil. Então, e lá na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? É a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, a gente vai ver agora a caridade como processo de crescimento espiritual, né? A caridade faz com que a gente cresça espiritualmente, como já foi falado, né? Então, fala assim, o que seria essa salvação? Fora da caridade não há salvação. O que é essa salvação? Salvação de quê? Então, a gente vem ali falando sobre a nossa salvação, a salvação nosso espírito, a salvação da alma. Como que a gente... O que seria isso? E aí conta pra gente a libertação de nós, espíritos encarnados, das nossas imperfeições que nos levam a errar e praticar o mal a nós mesmos e aos outros. É a libertação nossa, a espíritos ainda encarnados, dos prazeres materiais e dos valores materiais, pela descoberta dos valores e prazeres espirituais, que é o que a gente também está falando aqui. É a conquista do reino de Deus em nós mesmos, é aquilo que eu falei. Aqui no item 1, quem for ler depois, fala assim, que isso aqui seria como assim,
ele está falando o que vai acontecer, né? Ele está no fim dos tempos. Bodes para um lado esquerdo, ovelhas para o lado direito. E fala aqui no final, gente, só para coisa que, olha, ele fala que quem for, não vou ficar lendo, quem for o ruim, que for para o lado esquerdo, que ele vai queimar no fogo eterno, vai para o inferno. E aqueles que forem bons vão ficar no céu. E a gente sabe, gente, que isso não existe. Né? Esse negócio do capetão, que sempre a gente fala aqui, né? Aquele capetão com garfo, o inferno, que é a gente queimando lá no fogo do inferno. Isso não existe, gente. Isso é um estado de espírito. E a gente pode fazer esse céu e esse inferno desde já. Né? Porque se fosse assim, vai queimar no fogo eterno, graças a Deus que não é. É porque a gente tem que, aqui, gente, nessas parábolas, nessas passagens, tem muito sentido alegórico aqui, é um sentido figurado. Porque a gente sabe que Jesus é tão bom, que Deus é tão bom, que dá oportunidade para todos. Sempre, sempre. É como o preso que está lá na cadeia, está lá pagando seus erros para depois sair e ter a liberdade. Nós aqui na Terra somos espíritos que estamos presos na carne, esperando a nossa libertação, a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Né? É uma comparação chula, mas é. O espírito, às vezes, quando a gente olha aqui no Evangelho que é melancolia, vai falar que o espírito está doido para sair. Na parte, quem lê aqui sobre a melancolia. Né? Então, assim, a gente fica doido para sair, para voltar para o mundo espiritual. Só que estamos presos na carne. E nem esse corpo de carne é nosso. Né? É um empréstimo de Deus. Então, vamos dar sequência aqui. Eliomar, você podia colocar agora? Nós vamos ver um vídeo aqui, gente, que é uma turma aí, depois eu explico sobre eles, é muito bacana. Fala sobre a caridade. Vamos, depois a gente comenta. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Vou até comprar uma bala.
Aí, gente, isso aí até para descontrair um bocado, né? Então, isso aí é o que acontece muito, né? A gente, quando para no sinal, que alguém nos pede, né, um dinheiro, que está vendendo uma balinha. Isso, gente, é o que está acontecendo mais com tanto desemprego. Aí a gente fala isso mesmo. Ah, coitado, né? Ah, aqui a gente acha que é mendigo, que é coisa. E não, eles estão fazendo o trabalho deles lá. Tá certo, às vezes é chato, né? Que a gente para assim, para trocentos lá para pedir as coisas. Mas é o trabalho deles. Aí vem aí, ó, né? A história ali que o próximo, né? Que ele deveria respeitar como próximo. E depois vem ali, ó, ele julgando aquele vendedor de bala e depois acaba vendendo picolé. Então, assim, ele estava julgando, né? Falando que ele... chamando ele de coitado e tudo. Mas depois ele estava ali na mesma situação. Então, aí e vê também, olha, outra coisa que a gente tira dessa história, né? Que não saiba sua mão esquerda o que dá à direita, né? Porque ali, ó, quando ele rasga a blusa do outro ali, para falar que ele é mendigo, tá, vamos tirar uma selfie. É gente que faz aquele bem querendo, né? Fazer depois a propaganda, né? Ostentando aquele bem que fez. Então, tá aí um exemplo que é nosso do dia a dia, que está sempre acontecendo, e a gente sempre julgando os outros. Quando a gente julga a pessoa pelo que ela faz, né? Pelo que a gente tem que prestar atenção, gente, que o importante não é o ter, é o ser. Então, a gente julga a pessoa pelo que a gente vê, né? Pelo que ela tem. E não é assim que funciona. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu ia com meu pai fazer visitas à casa dos necessitados. E então tem gente que fala assim, vai na casa lá de alguém muito pobre. E a gente fala assim, não, coitado, que situação. Primeiro, é um ensinamento para a gente, que a gente vê assim, quando a gente vai fazer uma visita, assim, que a gente vê o tanto que a gente tem. E o tanto que a gente deve agradecer a Deus por isso. Então, a gente visitava o Sr. Vicente. Você lembra do Sr. Vicente? O Sr. Vicente, ele vivia na cama e ele levantava, ele tinha uma coisa assim para ele levantar, ele tinha uma coisa que ele puxava para levantar, ele deitava assim e ele não saía da cama. Mas tinha uma sabedoria, gente. Então, assim, e a gente achava que ia levar alguma coisa, a gente não levava, a gente buscava, que a gente saía de lá, né? Você chegou aí lá? Gente, era uma coisa assim, era uma luz que ele irradiava. Então, assim, às vezes, no julgar, a gente acha que a pessoa, ela é assim, coitada, coisa que é miserável, que coitada, tá doente ali, coisa... Às vezes a pessoa tem muito mais sabedoria do que a gente. Essa é a verdade. Então, aqui, só para terminar, nós vamos falar aqui numa pergunta, da pergunta 909 do livro dos Espíritos, que fala assim, poderia sempre o homem melhorar pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E continua, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, gente, às vezes, eu tirei essa pergunta porque às vezes nós queremos melhorar, aquela pergunta que eu fiz assim, perdoar é difícil, né? A gente vencer um vício nosso é difícil, né? Aí todo mundo, mas é porque a gente acha que é. Mas o que falta pra gente? Vontade. Aí alguém fala pra mim assim, Adriane, mas eu quero vencer meu vício, mas eu tenho vontade. Só que o seu prazer em estar naquele vício é maior do que a sua vontade. É isso que acontece. Eu tenho vontade, sim. Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero parar de mexer com drogas. Tenho uma vontade. Mas só que quando eu estou nesse meio do vício, eu estou tendo prazer, eu estou me comprazendo com esses desejos que eu tinha, da droga, do vício, do álcool. Então, por isso, aí fala aqui, tudo depende da vontade firme. E para a gente manter essa vontade, se eu falo que eu tenho vontade, vamos colocar fé no negócio, vamos pedir a Deus, porque Deus está vendo tudo. E quando a gente tem vontade, Ele faz acontecer, às vezes não naquela hora que a gente quer, mas naquela hora certa. Quando a gente fala no Pai Nosso, né? Que faça a sua vontade, não a nossa, só que a gente quer a nossa vontade primeiro. Só que tudo tem a sua hora, tem o seu dia, não é aquilo
a nosso bel prazer quando a gente quer, né? Então, e fala assim, então, para complementar, o que a gente vai fazer para estabelecer essa vontade? Servindo, trabalhando no bem. E como faremos para afastar esse mal que está dentro de nós ainda? Praticando a caridade. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Simples assim. Só que a nossa vontade é muito pouca ainda, né? Para a gente fazer isso. E aí vem a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que fala: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Então, qual o meio de eu conseguir me conhecer? Eu vou conhecer a mim mesmo. Como a gente vai ter esse meio? Aí lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quem for lá e pegar essa pergunta, a resposta é isso aqui. A pergunta e a resposta é isso que eu acabei de falar. Mas aí vem um desenvolvimento que Santo Agostinho que traz para a gente. Ele começa falando assim: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogai a minha consciência se não faltara com dever a alguém, se ninguém tem algo para reclamar de mim. Então é isso, gente. Como é que a gente vai achar? Nós somos donos das nossas atitudes. Então a gente tem que ver como é que eu estou vivendo. Eu sei como é que eu estou vivendo. Então a gente sabe onde o nosso calo aperta. A gente sabe o que a gente tem que melhorar. Se sou orgulhosa, eu vou trabalhar o meu orgulho. Se eu sou impaciente, eu vou trabalhar a paciência dentro de mim. Cada um sabe de si. A gente consegue enganar todo mundo. Mas a gente não engana nem a gente mesmo e nem a Deus. Nós sabemos daquilo que precisamos, né? Então, e outra coisa, fala aqui, olha, se Deus me chamasse nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, temeria o olhar de alguém? Porque lá, do outro lado, nada fica oculto. Então, como que eu vou conhecer a mim mesmo? Todo dia antes de deitar, vamos fazer perguntar a nossa consciência, vamos fazer o nosso diário ali do dia. Como eu agi hoje? O que eu fiz? Eu fiz mal para alguém? Eu irritei alguém? A gente vive irritando alguém e sendo irritado. A verdade é essa. A verdade é que estamos na família nossa, não por acaso. Em toda família a gente tem, né? Toda família e todo relacionamento, gente. A gente tem que procurar conviver da melhor maneira, porque se somos colocados ali na família, estamos ali com espíritos afins ou não, nós vamos ter problemas. Problemas é o que nós mais temos. Mas aí o que vem o Espiritismo e faz com a gente? Se eu estou aqui, eu tenho pelo menos tentar me modificar. Como eu vou fazer isso? No meu dia a dia, me perguntando o que eu tenho feito de bom, se eu estou agindo de acordo conforme eu queria que os outros agissem comigo, né? Se eu não magoei ninguém. Então vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Aquilo que a gente não quer para a gente não deve querer para o outro. É isso, é simples assim. Eu não quero o mal do outro, então eu não faço mal. Agora, falar em mal é muito interessante também, só para finalizar, o que vem aqui. Gente, quem tiver o Evangelho, que aqui não dá para a gente fazer tudo. Olha lá no item 6, necessidade da caridade segundo São Paulo, a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda para a gente praticar. Que a gente lê o Evangelho, é lindo. A gente acha, não, é isso mesmo. A gente vai ouvir uma palestra e fala assim, é isso que eu estava precisando. Só que a gente tem que ter mais atitude para a gente começar a praticar. Então, olha lá, que é aquela passagem que Paulo fala, ainda que eu te falasse a língua dos homens e dos anjos, tal, etc. Então, é uma passagem muito linda de São Paulo. Aliás, Paulo teve várias passagens muito lindas, né? Então, gente, só para terminar, fala assim para a gente, na Instrução dos Espíritos, lá no item 10.
Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela nos evitará fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Olha essa frase. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Tem gente que fala assim, mas eu não faço mal. E o que isso tem de mais? Para a gente não fazer o mal, é só a gente ficar parado, né? Não estou fazendo nem o mal nem o bem, estou ali na inércia, como diz o Evangelho para a gente. Agora, para a gente praticar o bem, nós precisamos nos movimentar. Vamos à luta. Estamos aqui para servir. É igual fala, é preferível a gente servir do que ser servido, né? Então, assim, a gente está aqui na Terra para trabalhar. Estava aqui a leitura dele, trabalhar, que ele está falando não no sentido material. Sim, precisamos do nosso trabalho material para nos manter e manter a nossa família. Mas precisamos do trabalho espiritual, gente. O que é o trabalho espiritual? É colocar o Evangelho em prática. Vamos errar? Vamos. Nós erramos a toda hora. Nós ficamos nervosos. Alguém pisa no nosso calo, a gente sai pisando duro. Então, assim, o nervo balança. Qualquer coisinha que fazem com a gente se irrita. O que chama isso? Orgulho. Orgulho. Porque se a gente não fosse tão orgulhosos, a gente não saía melindrados, a gente não saía irritados. Então, somos assim, vamos trabalhar isso. É o que eu falo, nós não vamos virar santo do dia para a noite. Agora, também não adianta fazer, igual eu falo aqui na primeira leitura minha, ficar lá na boa vida. Por quê? Né? A gente costuma falar desse efeito manada. Eu vou lá, vou sair, vou beber, vou aproveitar, ficar no oba-oba. Por quê? Porque todo mundo faz. Então, vamos não ser o todo mundo. Vamos fazer a diferença. E é assim que a gente vai começar a se melhorar no nosso dia a dia. Não é ser santo não, porque quando a gente fala assim, vou lá no André Luiz, vou estudar hoje eu não posso fazer isso não, que eu vou estudar lá o Evangelho. Aí o pessoal, igual fala aqui na leitura também, cai de pau na gente. Vai rodar baiana, lá, é assim que acontece, o pessoal goza a cara da gente, é isso que acontece. Só que eu não sou todo mundo, eu quero fazer a minha parte. Então, se cada um de nós quisermos fazer a nossa parte, o mundo começa a ficar um pouco melhor. Gente, eu agradeço a atenção de todos que estão aqui presentes, todos que estão acompanhando, né, no Instagram, na internet. E espero que a gente esteja sempre aqui, novamente, estudando o Evangelho e tentando praticar no nosso dia a dia.